Oi, tudo bem? Vamos então para mais uma data comemorativa no nosso curso de extensão. Hoje nós vamos falar de uma data que ela é muito importante, tá? É importante para toda a sociedade. Vamos ver? 1º de maio, Dia do Trabalhador. Todo mundo fica contando os dias para chegar dia 1º de maio, para cair na sexta-feira, para fazer feriadão de 3 dias, né? Mas essa data ela não é só simbólica, ela tem um significado muito importante, tá? Então vamos ver por que essa data é comemorada e qual é o seu real sentido, seu real significado. Desde o fim do século XIX, nos Estados Unidos da América e no Brasil e em vários outros países ocidentais, o dia 1º de maio é tido como o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador, né? Tal data foi escolhida em razão de uma onda de manifestações e conflitos violentos que se desencadeou a partir de uma greve geral. Então, aqui uma foto de uma greve geral que aconteceu em Chicago. Tá? Essa greve paralisou os parques industriais da cidade de Chicago no dia 1º de maio de 1886, quando muitos trabalhadores foram às ruas para protestar contra a jornada exaustiva diária, que podia chegar até 17 horas. Essa jornada de trabalho, ela vem lá da Revolução Industrial. A gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, né? Algumas passavam de 17 horas, né? As pessoas entravam, era escuro, né? Para amanhecer o dia, e elas saíam de dentro das fábricas, já era de noite, né? Muita gente, a maioria das pessoas, dos trabalhadores, eles chegavam em casa, comia alguma coisa, deitava, dormia quando pensava, peguei no sono, tinha que levantar e voltar. Então, lá em Chicago, esses trabalhadores foram às ruas protestar contra essa jornada exaustiva, né? Eles não aguentavam mais e eles ganhavam um salário muito pequeno, né? Então, homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas e melhores condições de trabalho. Né? No mesmo dia, todos os trabalhadores americanos realizaram uma greve geral no país. Aqui, então, os trabalhadores americanos das fábricas, né? Nos dias seguintes, os trabalhadores continuaram reivindicando e os policiais começaram a entrar em conflito com os grupos. Quanto mais as forças armadas repreendiam, mais os manifestantes continuavam e a importância da data ficava marcada. Então, eles não desistiram fácil. Né? Esses foram lá um dos primeiros trabalhadores que lutaram pelos seus direitos, né? E conquistaram muitas coisas, mas vamos ver isso mais para frente, tá? Para compreendermos os motivos que levaram os trabalhadores a tal greve e o porquê da escolha desse dia como marco de memória, é necessário reconhecer um pouco o contexto do período. Tá? Então, aqui a gente vai falar da Revolução Industrial e da classe operária. Tá? Sabemos que durante o século XVIII ocorreu em solo inglês um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, a Revolução Industrial na Inglaterra. O processo de industrialização alastrou-se inicialmente pela Europa e depois para outros continentes como o americano. Tá? Uma das consequências mais potentes da Revolução Industrial foi a formação de grandes centros urbanos, fato que gerou consequentemente uma grande concentração de pessoas em seu entorno, sobretudo de operários cujo trabalho nutria as indústrias. O que aconteceu? Lá no século XVIII, né, no final de XVIII, início de XIX, houve as políticas de cercamento. Tá? Essa política de cercamento, ela tirou essas pessoas do campo e ela
ela foi empurrando essas pessoas para fora do campo e elas não tinham mais para onde ir, né? Aí, como iniciou a Revolução Industrial, que foi a evolução das máquinas, né? E foram precisando de mão de obra, só que aí era muita mão de obra, aí ela ficou muito barata, né? Porque daí, assim, uma máquina, o que 5 pessoas faziam manualmente, a máquina às vezes fazia sozinha. Mas mesmo assim, como a indústria foi aumentando, 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 e essa população, que era a maioria agricultor, foram expulsos das suas terras, tiveram que ir para os centros urbanos e se obrigavam a trabalhar nas fábricas, né? E a grande maioria trabalhava com jornada exaustiva de 16 a 17, 18 horas por dia. O salário era muito pequeno, tinha uma diferença muito grande. Mulher ganhava muito menos que homem e criança ganhava muito menos que mulher, né? Então, assim, a mão, vocês podem ver na foto que tem bastante criança. A mão de obra da criança era muito requisitada, né? E por que aumentou, deu um grande número de concentração de pessoas? Porque essas pessoas, como elas praticamente não tinham onde morar, né? Então foi se formando as grandes vilas operárias, onde essas pessoas foram se concentrando ali. Condições de vida deploráveis, né? Sem água, comiam muito mal, dormiam muito mal, era tudo muito insalubre, tudo muito sujo. E essas vilas foram se transformando em grandes favelas, né? Em volta da empresa, das fábricas. Por quê? Porque elas precisavam estar lá muito cedo e elas saíam de lá muito tarde. Então, quanto mais próximo elas morassem das fábricas, menos tempo elas perdiam, né, para ir e para voltar do serviço, né? Então, dessa maneira, surgem as primeiras fábricas que abrigam no mesmo espaço muitos operários. Cada um deverá operar uma máquina específica para realizar a sua tarefa. Devido à baixa remuneração, condições de trabalho e de vida subhumana, os operários se organizaram. Desta forma, associaram-se em organizações trabalhistas e sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho e aumento de salário. Era o início de uma nova época, onde a política, a ideologia e a cultura gravitavam em dois polos: a burguesia industrial e financeira e o proletariado. Antes desses protestos, assim, houve alguns acontecimentos, tá? Teve o pessoal que se organizou e fizeram e quebraram as máquinas, tá? Qual era a ideia deles? Eles acreditavam que as máquinas eram seus grandes rivais, né? Então eles propuseram quebrar as máquinas, né? Ficou conhecido o dia da quebra de máquinas, se eu não me engano. Então eles entravam nas fábricas e saíam quebrando tudo que eles enxergavam pela frente, tá? Mas isso não resolveu o problema, porque eles foram repreendidos, muitos foram presos, né? Outros perderam o seu trabalho por conta disso, né? Mais tarde foi feito um outro movimento de sindicato, que não é o que a gente conhece hoje, né? Mas enfim, era uma organização onde eles pediam ajuda do governo, né, para regularizar. Eles fizeram eu devia ter anotado, esqueci o nome certinho para dizer. Mas enfim, eles fizeram uma carta, a Carta do Povo, né? Eles escreveram a Carta do Povo, reivindicando muitas coisas. Uma delas era até que o sufrágio, né? O sufrágio masculino, que era o direito do voto. Não, o sufrágio feminino, era o direito do voto. Então, essa Carta do Povo, ela reivindicava redução de carga horária, aumento do salário, melhores condições, principalmente melhores condições de trabalho, né? Porque tinha pessoas que trabalhavam, as crianças principalmente trabalhavam de pé no chão,
As crianças trabalhavam em serviços muito perigosos, né? Como elas eram pequenininhas e tinham as mãos pequenininhas, elas eram bastante recrutadas para trabalhar na limpeza e manutenção das máquinas, né? Teve um caso de uma criança que perdeu a mão numa máquina, né? Porque ela entrou para limpar e ela perdeu a mão. Teve uma outra criança que ela morreu presa numa máquina, né? Isso lá em 1917, 1918, uma coisa assim, né? Então, as fábricas empregavam um grande número de trabalhadores, né? Todas essas inovações influenciaram a aceleração do contato entre cultura e a própria reorganização do espaço do capitalismo. Aqui é uma fábrica, né, onde as mulheres trabalhavam, uma fábrica de tecido, que antes era o tear, né, manual, depois ele passou para a manufatura, e daí virou a maquinofatura. Então, as máquinas, elas só alimentavam as máquinas, né? Então, todas essas inovações, né, que influenciaram a aceleração do contato entre as culturas e a organização do capitalismo, tá? As primeiras manifestações trabalhistas no Brasil ocorreram em 1891. Né? Então, aqui já é uma das primeiras greves que houve no Brasil. Tá? Nas principais cidades da época, né, que eram Rio de Janeiro e São Paulo. Com o passar dos anos, as pessoas passaram a se reunir por todo o país no dia 1º de maio, realizando discursos, apresentações musicais, passeatas e outras atividades. Tá? Em 1910, com o surgimento do movimento operário no Brasil, os trabalhadores foram impulsionados ainda mais pelas ideias socialistas e anarco-sindicalistas. E os protestos se intensificaram. Em decorrência do movimento operário, em 1917, cerca de 50.000 pessoas paralisaram o trabalho em São Paulo. A iniciativa passou a ser prática comum sempre no dia 1º de maio. Né? Vamos ver aqui. Esse aqui já é do Estado Novo. Tá, mas enfim. Então, o grande ABC Paulista, ele foi um dos primeiros lugares assim que começaram, né, as greves, as revoltas, a reivindicação dos direitos, né? Então, como sempre eu vi essa prática no dia 1º de maio, a data foi oficializada no país pelo presidente Arthur da Silva Bernardes, tá? Por meio do decreto 4.859, de 26 de setembro de 1924. Mas nas décadas de 1930 a 1940, o presidente Getúlio Vargas passou a utilizar o 1º de maio não apenas para homenagear os trabalhadores, mas como também para divulgar mudanças e benefícios trabalhistas através das instituições de lei. Né? Então, em 1930 e 1940, né, o dia 1º de maio, então, além de reverenciar o trabalhador, homenagear o trabalhador, e tinha muitos, os sindicatos principalmente, eles faziam protestos, né, reivindicando melhorias, enfim. Então, o Getúlio Vargas passou a homenagear, né, e a divulgar as suas, os benefícios que seriam dados ao trabalhador, né. Então, vamos citar um exemplo, a legislação sobre o salário mínimo, devendo ser reajustado anualmente com o intuito de suprir as necessidades básicas do cidadão brasileiro: alimentação, moradia, saúde, educação, lazer e vestuário, higiene, transporte e previdência social. Né? Outro exemplo foi a criação da Justiça do Trabalho, voltada especificamente para resolver questões judiciais com relação aos trabalhadores. Tá? Então, a carteira profissional, como a gente conhece hoje, né, que é essa aqui,
que agora você não vai mais poder fazer esse tipo de carteira, né? Porque quem está completando 14 anos agora, de janeiro para cá, já não faz mais essa carteira de trabalho de papel, né? Ela é até feita no papel moeda. Então, ela passa a ser digital. A partir de agora, quem completa 14 anos, a partir deste ano, só faz a carteira digital, não faz mais essa carteirinha de papel, que era o que a gente estava acostumado a ver a vida toda, né? Então, essa carteira, a carteira profissional que originou a atual carteira de trabalho e previdência social foi criada no governo de Getúlio Vargas, tá? Lá em março de 1932. Trata-se de um documento histórico profissional e garante direitos como salário, férias, 13º, seguro-desemprego e aposentadoria. Vale ressaltar que a carteira de trabalho ela foi implementada em todo o país há muito pouco tempo. Né? Eu morava numa cidade de Mato Grosso e eu já tinha 18 anos e a minha carteira de trabalho não foi assinada. Eu já trabalhava desde os 15 e eu só fui assinar minha carteira, eu já tinha quase 21 anos. Né? Por quê? Porque as leis, elas não funcionavam nos lugares mais longe. Elas funcionavam de fato, aconteciam de fato, os empregadores realmente eram cobrados para que o funcionário tivesse a carteira assinada em cidades maiores, né? Nas cidades dos interiores afora aí. Até hoje tem pessoas que trabalham sem carteira assinada porque não existe uma lei ali que atue efetivamente para fazer com que isso se concretize, né? Mas então, vamos ver. Qual a importância de comemorar esse dia? Como podemos ver, a criação do Dia do Trabalho está relacionada às lutas e manifestações. As empresas estão cada vez mais se conscientizando de que o capital humano é o principal valor e fonte de crescimento e expansão. A gente espera que realmente seja isso, né? Que as empresas entendam que a nossa força de trabalho, a nossa mão de obra é o que faz o patrimônio dele crescer, a empresa dele ter sucesso, alcançar os objetivos, né? Se eles reconhecem, a gente, sendo reconhecido, a gente fica muito feliz, o trabalho né, acaba sendo muito bem feito, porque pessoas que são reconhecidas não é só financeiramente, né? Um patrão que olha para você com um olhar de ser humano, olhando para outro ser humano, é uma convivência muito mais delicada, mais sutil, mais livre, mais leve, né, mais prazerosa, tá? Então, aqui a gente tem as nossas comemorações atuais do dia 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador. Ainda temos, né, em pleno século XXI, ano 2020, com exceção desse ano, né, com exceção desse ano, porque nós estamos em época de pandemia, a gente não pode fazer aglomeração nem nada, provavelmente teve manifestações virtuais esse ano, né, eu não participei de nenhuma, mas provavelmente teve. Mas é hábito, né, dos sindicatos, que existem sindicatos muito grandes hoje em dia, né, que são ligados à ala do trabalhador, eles ainda fazem manifestações, reivindicações, mas também tem aqueles, a grande maioria, né, que gosta de comemorar o dia 1º de maio com festa, né? Tem gente que vai viajar, vai para a praia, vai fazer um almoço. A maioria das empresas, as empresas menores, né? Elas proporcionam um almoço, um jantar, um churrasquinho no final de semana, uma confraternização, né? Para as pessoas interagirem, se sentirem acolhidas, né? E poder confraternizar, comemorar o seu dia, que é o Dia do Trabalhador. Então, eu digo parabéns a todos os trabalhadores do nosso Brasil,
e encerramos por aqui. Até um próximo vídeo.